Sua forma de treinar está baseada no método ou no colaborador? Como que você está conduzindo os seus treinamentos atualmente? Eu sou Angela Brum, fundadora da ABA Academy Escola de Gestão e Estratégia, e agora vamos falar de metodologias ativas na educação corporativa. O que são metodologias ativas? Quando nós começamos a analisar os métodos, as formas de treinar, nós podemos trazer metodologias ativas para uma educação, um ensino em sala de aula. Porém, aqui, agora, nós vamos falar sobre como aplicar essas metodologias ativas na educação corporativa, nas empresas, nos treinamentos, na forma de preparar as pessoas hoje para produtividade, para focar em qualificação. Então, nós temos dois métodos. O método passivo, onde o professor, o treinador, ele prepara a sua aula, ele leva para a sala de aula, né? Ele leva conteúdo, ele leva estratégias, ele leva material e ele treina as pessoas, ele prepara esses alunos, esses estudantes ou esses trabalhadores, né? Trazendo para o mundo corporativo. Porém, hoje, as metodologias ativas, elas estão ganhando um espaço significativo. Quando nós falamos em ativas, nós estamos falando num processo que acontece muito antes da sala de aula, muito antes da preparação. Então, o professor, ele disponibiliza o seu material, ele cria o seu material previamente e o aluno ou o trabalhador, no caso, ele acessa esse material antecipadamente, chega em sala de aula com a leitura prévia, com a preparação prévia. Qual é o modelo da sala de aula que se trabalha? O modelo de sala de aula invertida. Então o modelo ele é muito mais participativo, ele é mais dinâmico, ele é mais proativo, por isso que a metodologia é ativa. Nós saímos do modelo totalmente passivo, vamos para o modelo ativo e hoje, que suporte que nós temos por trás disso é a tecnologia, né? Muita ferramenta e tecnologia, muita informação e a informação, esses recursos tecnológicos que dão o suporte para as metodologias ativas. Então, como que nós levamos isso para dentro das empresas, né? Que olhar que nós carregamos aí no mundo corporativo? Com um novo formato de treinamento, com novos métodos, com uma reciclagem total no processo de aprendizagem. E aí nós temos muitos ganhos e muitos benefícios. Quais são? Eu provoco os trabalhadores, as pessoas que estão treinando, que estão sendo treinadas, provoco eles de uma forma diferenciada, estimulo eles a pensar no modelo de treinamento que está sendo trabalhado previamente e ele já vem com muitos questionamentos. Então, é como se nós saíssemos desse modelo passivo, onde ele espera o conteúdo, para uma aula mais provocativa, para um treinamento mais instigante, com jogos, com uma nova tecnologia, uma nova forma de treinar, com material diferenciado, mais interativo, com aplicativos. Hoje nós temos muitos aplicativos que é possível utilizar. Então as metodologias, elas geram ativas, elas geram uma autonomia para essa pessoa que está sendo treinada. Outro olhar que nós temos como benefício é desenvolver a confiança. Então, esse profissional que está sendo treinado, como ele tem autonomia, o desenvolvimento dele de confiança é muito maior. Ele acredita que o método está partindo dele e que a aprendizagem é dele. Então, isso gera mais significado. É uma aprendizagem diferenciada que ele se apropria do conteúdo antes de entrar em sala de aula e essa apropriação vai fazer com que ele aprenda mais, ele expande a sua forma de consciência, né? A aprendizagem ela é muito direta e ao mesmo tempo essa aprendizagem ela é muito espontânea, então ele começa a buscar formas e maneiras de trazer e relacionar para a vida do trabalho, para a vida pessoal dele, ele começa a conectar essa aprendizagem de uma forma que esse entendimento ele é muito mais aplicável. Não fica tanto na teoria, mas prática. Outros benefícios que nós temos esse colaborador ele se torna protagonista do aprendizado. Isso significa o quê? Que é ele em evidência, não é o treinador, né? E aí que muda o formato. No modelo passivo, quem aparecia em evidência era o professor, era o treinador. No modelo ativo, quem é protagonista dessa história é o trabalhador. É o treinando, né? É ele que está participando do treinamento e é ele que vai conduzir a sua evolução dentro do processo de aprendizagem. Dessa mesma forma, o que nós temos? Uma satisfação maior desse trabalhador dentro da empresa. Olha o quanto a empresa ganha. Por que ela ganha? Ganha em retenção,
esse colaborador, com as capacitações, ele se sente mais dentro do processo, ele acredita que o resultado dele só depende dele. Por quê? Porque é ele que conduz, é ele que dita as regras, é ele que é protagonista. Então a retenção é muito maior. Capacitação, ganho em escala, então ele começa a gerar um maior desempenho para a empresa e esse desempenho ele é medido de acordo com o processo de aprendizagem que ele está evoluindo. Então nas metodologias ativas é como se ativasse esse colaborador para um ganho maior a partir dos recursos que tem e ele começa a buscar o conhecimento de uma forma muito espontânea. Ele não vai esperar com o tempo ter um treinamento para ele. Ele vai buscar o conhecimento. E é aí que se ganha nas metodologias ativas, né? Então se usa recursos tecnológicos e hoje com a tecnologia nós temos muita informação à disposição e é possível que ele busque com a autonomia dele esse conhecimento para crescer e expandir o seu nível de conhecimento dentro da empresa. De acordo com as metodologias ativas, as pessoas aprendem de várias formas. Lendo, escrevendo, observando, conversando entre outras pessoas ou com outras pessoas. E o que nos chama a atenção nessa metodologia é o seguinte: 80% das pessoas aprendem praticando. 95% das pessoas, olha só, aprendem ensinando. Então, o que se justifica em cima disso? Que se eu implantar esse modelo de metodologias ativas dentro da minha empresa e eu delegar atividades, entregar conteúdo antes de um treinamento programado, e as pessoas precisam se programar e se preparar para ensinar e para apresentar, eis aí um ganho de conhecimento e qualificação. Então ela percebe o seguinte, que ela aprende muito mais ensinando e praticando do que simplesmente lendo e escrevendo. E isso já é o maior ganho que se tem. Ela consegue levar para o seu contexto de trabalho com esse modelo de sala de aula invertida. E esse é um grande ganho, por quê? Porque a empresa ela ganha em escala, ela ganha em retenção e todos os outros ganhos que a gente já falou anteriormente. Mas o fato dela praticar e ensinar é o que justifica a implantação desse método. Dentro do formato de metodologias ativas, nós temos algo que é muito importante e essencial aqui, que é o contexto dela, que é a sala de aula invertida. A sala de aula invertida, ela pode ter dois formatos. Um formato que é com um instrutor, com um professor, né? Trazendo isso para o contexto corporativo, eu vou ter lá a figura do treinador. Agora, eu posso ter outro formato que é o ensino híbrido. O que é o ensino híbrido nas metodologias ativas? O ensino híbrido, então, é um modelo de plataforma online e esse modelo de plataforma ele é muito interessante por quê? Porque o próprio aluno se apropria do seu conhecimento, ele vai estar conduzindo dentro dessa plataforma o seu ensino, ele que vai administrar esse ensino, então isso gera uma certa autonomia, ele precisa ter momentos que ele cria em cima dessa plataforma e gera um pensamento crítico. Então ele que faz todo esse processo investigativo, ele que vai fazer as atividades, ele que vai realizar, tem um tempo para realizar as atividades. O próprio processo de avaliação desse treinamento do aluno, de reação do aluno nessa plataforma é possível realizar. Então é um ensino que acontece sem a interferência de um instrutor ou de um professor ou um mediador, né? Acontece por fórum, por chat, com interação do aluno com a plataforma e essa mesma plataforma administra toda a gestão do conhecimento que é entregue para esse aluno. Esse aluno, por consequência, ou esse trabalhador, ele começa a ter uma interação diferenciada e logo com as pessoas, com os colegas de trabalho, com as pessoas que estão junto com ele, que vão fazer toda essa mediação, a troca de conhecimento, ela favorece, por quê? Porque todos estão dentro da plataforma e a troca de conhecimento acontece entre as pessoas. Então, o ganho nesse ensino híbrido é muito maior, como se tivesse uma figura do professor ou do treinador ali naquele momento. A troca, ela acontece toda online. Outro modelo que nós temos dentro das metodologias ativas é a aprendizagem baseada em problemas. O que significa isso? Trazer situações para esses colaboradores dentro do mundo corporativo, de cases de empresas, de reais, de situações que não deram certo e cases que é possível se analisar de várias formas. Primeiro, conceitual. Por que não deu certo, né? Entender o conceito desse problema e perceber o quanto ele impacta. Procedimental. Será que essa situação, esse case, tinha regras, tinha procedimentos, tinha etapas e não foram cumpridas? Atitudinal. Será que faltou atitude da empresa? Será que faltou posicionamento dela no mercado? Será que a imagem não estava bem construída? Então, se a gente fizesse um paralelo, por exemplo, um exemplo que nós temos aqui, né, no nosso país é as lojas Arapuã, que por questões de gestão
ou de competitividade, enfim, ela não se sustentou no mercado. Se nós trazer isso para dentro de uma realidade, onde nós temos hoje num cenário a nível Brasil com vários cases de sucesso, nós começamos a observar assim, por que esse não deu certo, né? Que problemas que estavam inseridos ali, que houve toda essa questão de análise de mercado, né? Que nós falamos o conceitual, o atitudinal, e fazer uma relação disso com o procedimental, o que aconteceu? Então, trazer isso para dentro das metodologias ativas e fazer com que o colaborador ele perceba que, nossa, realmente, esse case ele não está mais no mercado, mas o que houve que não está no mercado? Então, começa a se dar conta de problemas que podem ser tratados de forma preventiva na sua atividade profissional. Então, ele começa a perceber assim, que não é tudo que tem sucesso, né? Que tem fatores por trás que é possível modificar e adaptar conforme uma realidade de mercado e de necessidade. O terceiro ponto que nós temos dentro das metodologias é os estudos de caso. E aí os estudos de caso, eles são muito ricos, né? Na verdade, nesse modelo de metodologia, é possível largar os estudos de casos antes para os trabalhadores analisar, para os colaboradores perceber de que forma que está se comportando esses cases no mercado, fazer o seu pensamento crítico, a sua análise em cima, ter uma relação de discussão num fórum, num chat, trazer isso para um contexto de sala de aula, de treinamento, e a partir desse momento ter o entendimento do porquê que essas empresas deram certo. O que elas têm de diferencial nesse mercado e que faz com que elas se destacam dentro do segmento que elas estão. Então, nas metodologias ativas, olha o ganho que se tem nesse momento. Esse colaborador, ele já vai ler, se apropria do estudo de caso, traz para uma discussão, então ele já se posiciona, ele já tem um pensamento crítico, investigativo, que ele vai entender qual é o comportamento desse case no mercado e por que ele deu certo, né? O que levou essa empresa a ser diferente e se destacar nesse mercado. O quarto ponto que nós temos nas metodologias ativas é a aprendizagem baseada em times. O que significa isso? A troca de informação. Ela não se constrói sozinha, né? Não, é diferente do modelo passivo que nós temos, que o professor está lá, ele explica e a pessoa se apropria ou não daquele formato. Nesse modelo, nessa aprendizagem, é imprescindível a troca entre pessoas do mesmo setor, da mesma empresa, né? Fazer essa troca de informação, construir um modelo de resposta de acordo com o significado e entendimento desse profissional. Por isso que a aprendizagem ela acontece de uma forma compartilhada, participativa, aonde se constrói conceitos e aonde em cima do material se analisa o quanto isso é importante para a aprendizagem significativa total desse colaborador dentro da empresa. O desafio das metodologias ativas hoje é trabalhar dentro das novas gerações. Por quê? Nós temos nas empresas gerações X, Y, Z e por aí vai, várias faixas etárias, e o grande desafio é inserir esse modelo de metodologias ativas que vai fazer com que os colaboradores trazem uma vida por mais significado, né? Então eles vão entender o conhecimento, captar esse conhecimento, trazer isso para dentro do seu contexto e se apropriar do resultado. Então ele vai se dar conta que para ele entregar mais resultado, ou melhor, para ter um desempenho maior na sua atividade, ele precisa gerar esse conhecimento de uma forma contínua e que é a responsabilidade dele. Então, o quanto isso é importante, né? E hoje nós temos essas gerações todas dentro das empresas e a gente começa a se dar conta assim, a dificuldade de reter esse colaborador e com as metodologias ativas existe a possibilidade de reter ele e fidelizar ele, a empresa e ao método de trabalho. Esse assunto lhe chamou a atenção para combustívar os seus resultados e dar um upgrade nesse negócio? Então aproveite, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Toda semana terá vídeo novo para ajudar você na sua jornada.